Sempre que eu olhar aqui, rapaz, que às vezes eu fico tão perdido no tempo, que é tanta coisa acontecendo. Ontem à noite, quando eu comecei a ver a matéria da Malu Gaspar mostrando que o Vorcar estava mandando mensagem para o Alexandre de Moraes e todo mundo com medinho de dizer era para o Alexandre de Moraes. Era para o Alexandre de Moraes? Sim. E o mais incrível é isso aqui, ó. Quando eles colocam, né, a matéria como Alexandre de Moraes, o Globo escreveu, abre aspas, procurado, o ministro Alexandre de Moraes preferiu não se manifestar. Se ele não se manifestou, ele não se manifestou. Aí a própria nota do Globo se contradiz, porque ela diz, em nota enviada... Opa, peraí. Ele não quis se manifestar ou enviou nota? Vocês têm que decidir. Vocês têm que decidir se ele quis se manifestar ou ele enviou nota. Aí diz, em nota enviada na tarde de quinta-feira, quando foi publicada a primeira reportagem sobre os diálogos, o magistrado, qual magistrado? Alexandre de Moraes, afirma que, peraí, então vamos lá, se ele preferiu não se manifestar, não existe o ele afirma que, tá? Começa por aí. Isso aqui não é jornalismo, isso aqui é cagaço! Tá todo mundo com o CU na mão. Aí tá ali, abre aspas, não recebeu as mensagens referidas na matéria e que trata-se de ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o STF. De novo, né, a metonímia aqui, Sabe atacar aí, o STF. Dá para explicar. O que aconteceu, Ramais? Primeiro, o que aconteceu é que foram manifestadas em reportagens do Globo, da Malu Gaspar, que eu coloco sempre, né? Não houve um virtuosismo de repente, ouviram que o ditador cresceu enriquecendo ilicitamente. Então, primeiro de ontem, veio uma reportagem dizendo o que foi falado. A gente vai mostrar aqui daqui a pouquinho. A gente vai falar. E aí veio a nota do ministro. Não reconheço, não tem essas mensagens. Aí veio uma outra reportagem mostrando os prints. Deu-lhe uma porrada. Aí ele não se manifestou mais. Tá muito ruim, tá muito feio. Nós cansamos de avisar. Nós, da direita, perseguidos por esse ditador, abusador e corrupto. Vamos falar as palavras, vamos chamar pelo nome. Obstrução de justiça, corrupção. Vamos lá, tem muito para contar para vocês. Nem dei meu bom dia. Então, esse é o meu bom dia, Rama. Bom dia, Ramas. Boa tarde para quem está no Brasil nos acompanhando. São 12:05 lá no Brasil. Aí eu acho que é 12:05, né? É 12:05 lá no horário de Brasília. Aí vamos mostrar as imagens, mas porque é o seguinte, as imagens, elas falam por si só. Eu tenho aqui o primeiro print e o segundo print que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá, deixa eu colocar aqui a imagem. Essa é a nossa primeira pauta do dia. Então vamos à primeira imagem. A imagem diz claramente. Então vamos lá. Como é que eles faziam, tá? Só para que vocês possam entender. Para que fique claro para todos que estão nos assistindo. Essa troca de mensagens, ela funcionava da seguinte maneira. Talvez você em casa não saiba como é. Deixa eu pegar aqui meu telefone. Você pega o telefone e aí você tira um print do que você escreve nas notas. O Vorcar é tão burro, eu não vou nem dizer como é que ele poderia fazer isso, mas eu não vou dar dicas. Ele salvava essas imagens no celular. Então ele fazia o print e salvava. Na hora de enviar no WhatsApp, ele mandava naquele umzinho que tem no WhatsApp. Sabe aquele número 1, que é ver só uma vez? E aí ele mandava a imagem por ali. Então quem pegasse o WhatsApp do Vorcar, peguei teu WhatsApp, agora eu vou ver tudo. Não ia ver nenhuma mensagem. Ia ter só troca de mensagem de visualização única, tanto do Alexandre de Moraes quanto do Vorcar. Então você não sabe qual é o conteúdo que eles estão falando. Ocorre que, quando o Vorcar foi preso, ele não apagou os prints. E aí, lá nos prints, estavam essa troca de mensagem que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Essa troca aqui estava nos prints. Então, do lado esquerdo, você tem, do lado esquerdo de quem vê a tela, você vai ter aqui, bom dia, tudo bem? Bom dia sem vírgula, tudo bem? Estou tentando antecipar os investidores aqui e tenho chance de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma parte. Aí eu irei para lá para tentar a assinatura dos demais investidores estrangeiros. De um outro lado,
Acho que o tema, Acho que o tema que falamos começou a dar uma vazada. Obviamente sem qualquer detalhes, mas a turma do BRB, que é o banco, né, o Banco de Brasília, me disse que está tendo um movimento de sacanagem do caso. E que a mesma jornalista de antes estava fazendo perguntas lá. Quem é a mesma jornalista de antes? Malu Gaspar. Se vazar algo, será péssimo, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. Se tiver alguma novidade, vamos falar. Qual é o horário desse print aqui? Então, entenda bem, tá? Do lado esquerdo, você tem o print do celular do Vorcaro, ali onde está o meu mouse ali, tá vendo? Você tem o print do celular do Vorcaro indicando a hora, 7h18. E que horário é esse? Você tem ali, ó, 7h19, um minuto depois, aqui do lado de cá, você tem o horário que foi enviado no WhatsApp. Então, do lado esquerdo, o horário do print, no bloco de notas, do lado esquerdo, do lado direito, você tem o horário do envio no WhatsApp. E aí tem ali 2, 3, 1, 2 e 3, que são as imagens. Então, você tem como saber, DV é Daniel Vorcaro, Alexandre de Moraes, Brasília, e está ali o número do Alexandre de Moraes. Então, quando ele fazia isso, ele conseguia mandar para o Alexandre de Moraes por essa via. Assim como está aqui do lado de cá, alguma novidade? O Vorcaro mandando mensagem para o Alexandre de Moraes bem no dia que ele foi preso. Seria melhor na sexta-feira, com os gringos, ó. Mas foi o que deu para fazer dentro da situação. Acho que pode inibir. Amanhã começam os bastidores do Esteves. Estou indo assinar com os investidores de fora e estou online. Está ali os horários do envio. O Globo teve acesso a esses prints do celular do Vorcaro e teve acesso não só aos prints do celular do Vorcaro, como as conversas de WhatsApp. Por exemplo, nossa equipe aqui, eu, Ramage e a nossa equipe, nós recebemos, por exemplo, 2 PDFs com tem um que tem mais de 1.000 folhas, com todas as conversas do Vorcaro com a namorada dele. Todas. São mais de 1.000 páginas. E ali tem, por exemplo, o Vorcaro combinando coisas sobre o Luciano Huck. Né? O Luciano Huck está ali naquelas mensagens da namorada. Da namorada tem poucas coisas, porque não tem o Vorcaro falando com as pessoas. Tem o Vorcaro falando das pessoas com a namorada. Então, pouca coisa. Mas estamos aqui. A Margem e eu, daqui a pouquinho teremos Roverã e mais um convidado especial que estará falando conosco. E essas são as mensagens. Ele sim trocou mensagens com o Alexandre de Moraes. A imprensa inteira está com medo de dizer. O pessoal está falando, olha, batem os horários, não sabemos quem é desconhecido. Desconhecido uma ova, né? Lá no Rio de Janeiro eu falaria desconhecido DCU, né? Desconhecido de Coerroa. Aproveitar que o Ramage está tudo 5, dá para falar isso. E aí, essa é a maneira que ele se comunicava com o Alexandre de Moraes. E aí eu joguei tudo no ventilador, porque a imprensa inteira no Brasil está com medo de dizer o óbvio. E eu fui lá e coloquei o óbvio para todo mundo ver. Tá ali. Quando se comunicava por meio de mensagens de visualização única, Vorcaro escrevia no bloco de notas do iPhone e enviava um print, que é um screenshot, da mensagem. Em um dos prints, escreveu no dia 30 de outubro de 2025, para um destinatário desconhecido. Desconhecido uma óbvio. AK, em inglês, significa also known as, ou também conhecido como cabeça de... você já sabe. E o que estava rolando naquele dia ali? Porque isso é importante você saber. Isso aqui era o que estava rolando naquele dia das mensagens do Vorcaro com o Alexandre de Moraes. Olha ali, Moraes vai ao Rio para ouvir explicações de Cláudio Castro sobre mega operação. O que se sabe e o que falta esclarecer sobre as mega operações dos complexos do Alemão e Penha no Rio de Janeiro. 30/10/2025. Esse era o dia que o Vorcaro escreveu essa aberração que eu faço questão de ler aqui para vocês. Tudo de importante no final fica no seu colo. Ele falando para o Alexandre de Moraes. Impressionante. Mas seu legado para o Brasil será eterno. Tenho muito orgulho e tenho certeza que cada vez mais se consolidará como, ou seja, você se consolidará como a pessoa mais importante do país.
Então, todo sacrifício pessoal, no fim, valerá a pena. Do meu lado, estou vendo a chance real de sair ainda mais forte e poder contribuir também, inclusive com o Brasil. Olha a psicopatia dessa galera. Temos só que bloquear essas sacanagens, porque é muita gente querendo que não dê certo. Ainda mais agora que estão sentindo que podem não conseguir. Essas são as mensagens de Vorcaro ao psicopata Alexandre de Moraes, inflando o ego dele, dizendo, olha, você é o homem mais importante do Brasil, as pessoas não estão vendo isso. Os seus sacrifícios pessoais valerão a pena, vão à merda vocês dois. Só falta você, Alexandre de Moraes, ir para atrás das grades. Eu não vejo a hora. Rapaz, eu vou celebrar, eu acho que eu vou ficar bêbado na sarjeta quando o Alexandre de Moraes for preso, mas não pelo Brasil, preso pelo FBI. Porque uma coisa que ninguém está comentando é o quanto toda essa loucura de Alexandre de Moraes, Vorcaro, BRB, Banco Master, vai cair no colo da seção 301. E ainda na pauta de hoje, nós iremos comentar com vocês que já existem tropas americanas no Paraguai. E não só no Paraguai, também na Argentina. Ou seja, a tríplice fronteira só não tem tropa americana no Brasil. E o Trump tem um pronunciamento maravilhoso. Sabe aquele pronunciamento para vocês colocarem para todos os seus amigos? Você está em casa agora, aumenta o volume, manda para os seus amigos e fala assim, não, peraí que eu quero que você escute um pronunciamento do Trump. Então, nós temos um pronunciamento do Trump que é aquele tipo de pronunciamento assim, maravilhoso, que é para você mandar para os seus amigos e falar assim, comemora comigo esse pronunciamento aqui. Vai, Trump, fala por mim. I guess Pete would have to speak to it. I can say this, I want those boats taken out. And if we have to, we'll attack on land also, just like we attack on sea. And there's very little coming in by sea. I think we've knocked out over 90% of it. There's very little, and I understand that. There's very little. We're saving hundreds of thousands of lives with those pinpoint attacks. But these people have killed over 200,000 people, actually killed over 200,000 people last year. And those numbers are down. They're way down. And they're down because we're doing these strikes, and we're going to start doing those strikes on land too. You know, the land is much easier. It's much easier. And we know the routes they take. We know everything about them. We know where they live. We know where the bad ones live. And we're going to start that very soon too. I guess Pete would have to speak to it. I can say this. Só um detalhe, tá? Ele não tá falando do Irã, gente. Só para deixar isso claro. Então, por favor, aplausos ao Trump. Aplausos ao Trump. Coisa linda, coisa linda. Coisa linda. Ele não está falando de bombardear em terra. Ele não está falando do Irã. Ele está falando da América Latina, rapaz. A América Latina das Farc, a América Latina do PCC, a América Latina do Comando Vermelho, a América Latina do Hamas, do Hezbollah e da Al-Qaeda. Inclusive, ele vai se reunir com 12 presidentes da América Latina e o Lula não foi convidado. Não foi. A gente vai mostrar isso também. Isso quer dizer o quê? Tem mais sinal para isso? Então, será que aqui no Brasil nós estamos assistindo o Turn of the Tide? Turn of the Tide foi o termo na Segunda Guerra Mundial, que a partir de 42 a guerra começou a virar contra os nazistas, contra a crueldade, virou e venceu. A gente tem que estar atento, saber o que acontece, saber informar e saber cobrar, saber lutar como brasileiro, por um Brasil melhor, pela liberdade de expressão, para estarmos nas ruas, nas redes sociais e vencermos essas eleições, como a gente tem falado muito aqui. Esse escândalo todo de INSS, que tem o Lulinha, filho do presidente Lula, esse roubo dos aposentados, dos idosos, e ainda do Banco Master, com diversas altas autoridades, com o PT da Bahia, com o Lula, com 3 ministros do STF, que é o que a gente sabe, e ainda vários figurões ali do Centrão, Hugo Mota, Alcolumbre, Ciro Nogueira. Quando tem várias autoridades, a gente pensa o quê? Isso vai dar em pizza. Mas pelo que está sendo revelado, pelas atrocidades, pelos graves crimes da pizza, está muito mais para a casa caiu, ou a casa está caindo. Por isso que eu falo aqui, temos que chamar pelo nome. O que é isso que está acontecendo? De tudo que está sendo revelado.
Se Alexandre de Moraes não fosse ministro do STF, já não estaria sofrendo busca? Já não era para estar preso? Olha o contato com o banqueiro, cheio de ilicitudes do mercado financeiro, com títulos podres, com o consignado do INSS e ainda com um núcleo de intimidação, de ataque contra a integridade física das pessoas, dos jornalistas que estão indo revelar o que está acontecendo. Então, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que tem contato com essa pessoa, não dá mais para dizer que não tem. E que tipo de contato? Escreve mensagens com mensagem de visualização única. Um ministro de Suprema Corte está mandando mensagens que não podem ser rastreadas, nem registradas. Por quê? Está escondendo. E o contrato com a esposa dele? Alan, você está vendo alguma troca de contato do Vorcaro com a advogada dele? Não. Nenhum. Então, ela não é advogada dele. Quem é o advogado do Vorcaro? Um ministro de Supremo Tribunal Federal. Não apenas com uma advocacia administrativa, que é crime, tráfico de influência, que é crime, 129 milhões de reais. Isso é corrupção, lavagem de dinheiro, utilizar seu cargo público para enriquecer ilicitamente e para auxiliar na proteção de um criminoso. Quando o Vorcaro, e ali estão os prints das conversas que a Polícia Federal apurou, que está com a Malu Gaspar, que nós estamos verificando e demonstrando, e ainda trazendo para todos vocês que virou o jogo, o que é que tem ali naqueles prints? Diversas conversas, vamos dizer assim, ilícitas com o ministro do Supremo. Quando o Vorcaro pergunta para ele, no dia que ele foi preso, às 5 da tarde, em outros momentos, e aí conseguiu bloquear, e ele acabou preso às 10 horas, e o ministro Alexandre de Moraes enviando mensagens para ele de visualização única, que não fica gravado, se ele sabe conseguiu bloquear, é que houve um vazamento. Se ele está pedindo para o juiz da Suprema Corte, é que ele está pedindo para o juiz da Suprema Corte uma obstrução de justiça, crime. A pergunta do Vorcaro está ali na tela, né? Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Ou seja, ele sabia da operação, ele estava embarcando para o exterior para assinar o contrato ou para fugir? Está pedindo para o ministro Supremo bloquear. Tem vazamento de inquérito sigiloso, tem vazamento de uma medida cautelar de prisão sigilosa e uma obstrução de justiça para o ministro do STF. Então, tem todos esses crimes contra a administração pública ali. Então, o senhor Alexandre de Moraes e o senhor Toffoli, eles não têm que ser apenas impeachmentados, eles têm que ser presos. E não só eles, né, Ramagem? Tem a laranja, né? Porque o Ramagem ainda foi até educadinho, né? Acho bonito isso. O Ramagem educadinho, né? Foi educadinho. Não, o Ramagem foi educado, jurídico. Porque é o seguinte, você falou assim, ele não está falando com advogado, que a advogada dele é a Piri, né? A Vivi Piriguete. Ele não está falando com a Piri. Ou seja, aquele contrato de 129 milhões de reais... É laranja. É fraude. É laranja. É uma fraude. É lavagem de dinheiro, é corrupção, tráfico de influência, advocacia administrativa e muito mais que vai se encontrar. Olha, e organização criminosa. Sim. Estão todos juntos ali. Então, olha a quantidade de crimes que está sendo demonstrado nessa questão toda. E ainda o ministro do Supremo volta a falar, conversando com o que estava para ser preso, para bloquear e apagando suas mensagens. Então, o que o ministro deu de revelação, não conheço essas mensagens e depois não se manifestou. Ele não tem defesa mais. Não há defesa mais para ele. E ainda vem um relatório da Polícia Federal de tudo que está sendo encontrado. E isso só do telefone do Vorcaro. Faltam ainda 2/3 de dispositivos ali para serem periciados. Ainda há o grupo de intimidação, há a questão do Banco Central, ainda todos os ilícitos que tem
com o PT Bahia, o PT Luto, com toda uma sorte aí de questão. Por isso que a gente está falando o tempo todo. Ministro André Mendonça, continue diligente, mantenha-se atento, firme e forte, não bote o pé para trás. A gente está aqui para enaltecer, mas para cobrar também. Cuidado com a sua segurança. E cuidado com a segurança do Vorcaro. Nessas situações é que a facada impresidenciável, Jair Messias Bolsonaro, somem com um prefeito, explodem helicóptero, cai avião. Então é esse momento de elucidação dessa grande organização criminosa é que essas questões acontecem. Agora, o mais importante, Bolsonaro estava sempre certo, Bolsonaro está pelo Brasil, Bolsonaro está pelos brasileiros, estava lutando contra isso tudo. Bolsonaro estava certo, todos nós, vocês, o Alan, eu que estava ao lado do Bolsonaro, batendo nisso tudo e estou sendo perseguido também, condenado como Bolsonaro. Nós temos que... Agora a imprensa está vendo. Agora a imprensa está vendo isso tudo. Essa grande corrupção, por que só agora, né? Queria tirar Bolsonaro, agora tudo está se voltando contra a imprensa também. Nós avisamos, não foi, Alan? Avisamos, eles agora estão sabendo quem realmente queria quebrar a cara deles, literalmente, né? Já não é mais metonímia. O professor Olavo fala muito do uso e abuso da metonímia no Brasil, como se aquilo realmente fosse uma descrição de fatos. E o professor Olavo falava disso, é importante que vocês entendam isso, né? Porque essa falta de domínio linguístico, ela dominou a todos. Hoje tem gente até de direita, né? Não vou ficar falando que é falsa direita. Tem gente de direita que é contrária a tudo que nós somos contrários e que usa os mesmos termos da esquerda. Ataque, que mais? Fulano me atacou, fulano me agrediu, fulano... Na verdade são críticas. Críticas que precisam ser debatidas. A imprensa tratou todas as críticas como ataques, né? Número 1. E a Suprema Corte, idem. Ou seja, quando você tem um órgão jurídico, como a mais alta corte do país, utilizando-se de figura de linguagem, metonímia. Metonímia é bom que vocês aprendam a palavra meta. Metá, em grego, é para além de, e nomos é nome, palavra. Então, metonímia é aquilo que vai para além da palavra. Quando você utiliza a metonímia, você está usando palavras que não são descrições de fatos. Aquelas palavras não estão sendo usadas para descrever fatos. Elas estão sendo usadas para manipular retoricamente o comportamento da pessoa. Então, o objetivo não é esclarecer e descrever alguma coisa. O objetivo é induzir comportamentos para que a pessoa possa agir de acordo com o emissor. Então, eu não quero explicar algo para vocês quando eu uso metonímia. Eu quero induzir comportamentos. Isso fez. A Suprema Corte fez assim, toda a imprensa fez assim, inclusive gente de direita usando o termo atacar quando era crítica, etc. Então, aprendam isso. Vocês aqui nós honramos os ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Você não é chimpanzé. Então, se você não é chimpa, para de usar a metonímia como se fosse descrição de fatos. Deixe claro que você está usando figura de linguagem para induzir comportamento. Ponto final. A imprensa ficou o tempo todo fazendo isso, dizendo que era ataque, que era ataque, que era ataque, que era ataque, quando na verdade quem queria atacar, e aqui não é metonímia, aqui não é figura de linguagem, aqui é descrição factual dos fatos. Quem queria atacar era o grupo do Vorcaro, que queria quebrar os dentes e enfiar a porrada no Lauro Jardim. E agora a imprensa inteira está vendo isso aqui que o Ramagem colocou, Roveran. Porque agora eu te dou boa tarde, Roveran. Olha que loucura, né? Alguma novidade conseguiu ter notícia ou bloquear? Ou seja, o que nós estamos vendo nessas mensagens são duas coisas bem práticas. A Vivi não é advogada, ou ela era putinha do Vorcaro. Eu não acredito que a Viviane tenha postura de prostituta, porque prostitutas comumente não querem destruir países, né? Elas podem destruir famílias, mas não países. Então, é até uma falta de consideração minha comparar a Viviane com prostitutas. Mas eu estou só aqui fazendo exclusão de possibilidade. Ela não é puta, né? Porque ela não está se vendendo, não está vendendo o corpo dela. Ela não é advogada, porque ela não está conversando com o seu cliente. Quem está conversando é o que seria o cafetão, que não é cafetão, que é o Alexandre de Moraes, conversando com o Vorcaro. Então, se ele é ministro da Suprema Corte, ele não é advogado, não está atuando como advogado, é como o Ramagem falou, organização criminosa. Quais são os crimes? De novo, rapidinho.
organização criminosa, tráfico de influência, advocacia administrativa, lavagem de dinheiro, corrupção e diversos outros crimes contra a administração pública. Tudo nesses contatos ilícitos, forjar um contrato de advocacia, porque a esposa, advogado do Alexandre Moraes, não tem contato nenhum com o Vorcaro. Quem é o advogado dele é o ministro do STF, que faz coerção no Banco Central, no BRB, ainda trata de questão sigilosa, de inquérito sigiloso de primeira instância, medida cautelar sigilosa de prisão do Vorcaro, o Vorcaro pedindo novidades e se podia bloquear o Alexandre de Moraes, mandando ainda conversas de visualização única. Quem manda? O ministro do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte, ele tem que ter a conduta ilibada. Ele tem que se fechar e não ter acesso aos autos e contato com pessoas que são investigadas. Não, está mandando mensagem de visualização única para não ter rastreamento, para que não fique registro permanente. Todos esses crimes já estão imputados ali. Era para ele estar recebendo um mandado de busca e preso. Olha, eu tenho aqui uma cronologia da... Porque o Alexandre de Moraes sempre falou que não tinha contato com o Vorcaro. Já apareceu tanta coisa. Então, só antes disso aí, aqui, ó, tem 2 recados aqui, né, do Rogério, sem falar que não tem registro dela no prédio do Master. Ou seja, não há registro da Viviane Bastos de Moraes no Banco Master. A Vivi, testa de ferro, laranja, não tem contato nenhum com o Vorcaro, não é advogado do Vorcaro e com um contrato de advocacia de 129 milhões de reais. Nem as grandes bancas de escritórios que lidam com questões tributárias, societárias e grandes empresas no mundo afora têm esse tipo de contrato. Eu tenho uma discordância. Tem que saber se a Vivi não está nos vídeos do Cine Trancoso. A gente está falando, ela não tem contato até então. Se a Vivi aparecer nos vídeos de Trancoso, a gente faz uma errata aqui. Combinado? Combinado. Vamos fazer a errata, porque se a Vivi aparecer nos vídeos de Trancoso... Boa tarde, Rovera! Não há liberdade sem moral, nem futuro sem honrar o passado. Preservamos o que é eterno para proteger o futuro e defender o indivíduo contra o poder. Liberte-se. Conservare libertas.